Ao longo desse vídeo, nós vamos explorar uma batalha de gigantes da indústria nacional. De um lado, a Marco Polo, referência em fabricação de ônibus que circulam não só pelo Brasil, mas pelo mundo inteiro. Do outro, a Embraer, orgulho da engenharia brasileira e uma das maiores fabricantes de aeronaves do planeta. Nesse vídeo, vou fazer um comparativo entre essas duas multinacionais brasileiras, analisando suas trajetórias e inovações e como elas colocam o Brasil no cenário global de transportes. Quem leva melhor nesse duelo de gigantes da indústria nacional? Fique comigo até o final e descubra. Grande parte das perguntas que recebo é questionando sobre a Embraer e Marco Polo, e de tanto receber essas perguntas eu pensei, por que não criar uma hipotética batalha entre duas das mais icônicas empresas brasileiras? Seria uma disputa entre o céu e a terra, entre tecnologia de ponta e domínio de mercado. Cada uma tem seus próprios desafios e mercados de atuação. Suas expertises são diferentes, mas em um confronto direto, em que levássemos em consideração inovação, capacidade de adaptação, ambição e saúde financeira, qual delas sairia vitoriosa? A Embraer representa a paixão brasileira pela aviação. Foi construída com tecnologia e inovação. Desde o início, em 1969, a Embraer se propôs a realizar o sonho de uma indústria aeroespacial no Brasil. Hoje, ela é a terceira maior fabricante de aeronaves comerciais do mundo, uma façanha que muitos considerariam impossível para uma empresa de um país emergente. Com suas aeronaves revolucionárias, como os modelos E-Jets e o novo E2, a Embraer desafia gigantes globais como Boeing e Airbus. Por outro lado, temos a Marco Polo, conhecida por muitos como a Rainha das Estradas. Fundada em 1949, a Marco Polo transformou o transporte terrestre, fabricando ônibus que são sinônimos de durabilidade e inovação. Seus veículos percorrem milhões de quilômetros em diferentes países, transportando muitas pessoas todos os dias. A capacidade da Marco Polo de adaptar-se em diferentes mercados, desde ônibus escolares até os luxuosos double-deckers de turismo, mostra sua flexibilidade e habilidade em atender a demandas variadas. Um ponto que eu gostaria de destacar nessa disputa entre as duas gigantes é a respeito das suas fundações. A Marco Polo foi fundada em 1949 por Paulo Bellini e um grupo de sócios em Caxias do Sul, no interior do Rio Grande do Sul. Inicialmente chamada de Nicola e Companhia, a empresa começou como uma pequena oficina que produzia carrocerias para ônibus. Em 1971, o nome foi alterado para Marco Polo, inspirado pelo explorador Marco Polo, em referência ao espírito de exploração e inovação. A Marco Polo, desde a sua fundação, é controlada por acionistas privados sem participação estatal. Ao contrário da Embraer, a fabricante de aviões foi fundada em 1969 como uma empresa estatal brasileira. Desde o início, a empresa tinha como foco a fabricação de aeronaves. A Embraer foi privatizada em 1994 e, desde então, opera como uma empresa privada de capital aberto. Enquanto a Marco Polo é negociada somente na B3, na Bolsa de Valores brasileira, a Embraer é negociada na B3 e na Bolsa de Nova York. Um outro detalhe sobre a Embraer é que após a privatização, o governo brasileiro manteve uma ação especial chamada Golden Share, que lhe concede poder de veto em decisões estratégicas, como a mudança de controle acionário, a transferência de tecnologia militar e a venda de divisões relacionadas à defesa. Essa participação é usada para proteger interesses estratégicos do país, especialmente no setor de defesa, onde a Embraer desenvolve tecnologias avançadas. Ou seja, mesmo não sendo acionista majoritário da companhia, o governo brasileiro detém uma voz ativa. Na arena da inovação, a Embraer domina com excelência. Ela desenvolveu aeronaves com eficiência de combustível superior, conforto e tecnologia avançada de controle de voo, mas a Marco Polo não fica para trás. A empresa foi pioneira em veículos elétricos e híbridos, avançando no transporte sustentável, algo que também faz parte das estratégias da Embraer com seus projetos de aviação sustentável. Em uma competição que inclui presença global, a Embraer já é um nome conhecido entre companhias aéreas em todos os continentes, enquanto a Marco Polo tem um alcance internacional sólido, especialmente na América Latina e África. Ambas competem em mercados que exigem não só qualidade e inovação, mas também forte capacidade de adaptação cultural e econômica. Entrando na questão financeira, a Embraer tem um valor de mercado de 37 bilhões de reais, enquanto a Marco Polo possui um valor de mercado de 8 bilhões e 900 milhões de reais. O valor de mercado é a soma total de todas as cotas da empresa, calculadas de acordo com a cotação atual de mercado.
A Marco Polo estava sendo comercializada no fechamento do mercado em 29 de outubro de 2024 pelo preço de R$ 8,55, enquanto a Embraer estava sendo comercializada a R$ 50,12. Falando em crescimento, a Embraer registrou uma receita líquida de 21 bilhões e 800 milhões de reais em 2019. Em 2023, a empresa registrou uma receita líquida de 26 bilhões e 111 milhões de reais, um crescimento de aproximadamente 20%. Já a empresa Marco Polo teve uma receita líquida de 4 bilhões 367 milhões de reais em 2019. Em 2023, a empresa apresentou uma receita líquida de 6 bilhões 683 milhões de reais, um crescimento de aproximadamente 53%. A Embraer fechou 2019 com prejuízo de 5,9%. Já em 2023, a empresa apresentou um lucro de apenas 3%. A Marco Polo fechou 2019 com lucro de 4,9%. Em 2023, o lucro aumentou para um bom patamar, de 12,1%. De 2013 a 2023, a Embraer operou no prejuízo ao longo de 5 anos, enquanto a Marco Polo teve apenas 1 ano de prejuízo nesse período. Em se tratando de dividendos, a Marco Polo apresenta um dividend yield de 4,82% em 2024, enquanto a Embraer apresenta um dividend yield de 0,42%. A Embraer é negociada a um PL de 19,37 atualmente, enquanto a Marco Polo é negociada a múltiplos 7,68. Para quem gosta de receber bons dividendos, fica claro que nem a Marco Polo e nem a Embraer são as melhores opções para o momento. Outro ponto que é bastante evidente é que a Marco Polo tem conseguido crescer de maneira mais consistente que a Embraer nos últimos anos. Além disso, a empresa de transporte terrestre tem apresentado lucros mais consistentes também. Não bastasse todos esses pontos levantados, o PL muito superior da Embraer confirma a tese de que se tivéssemos que escolher uma ação com mais potencial de valorização no curto ou médio prazo, seria a Marco Polo. É possível afirmar que, neste momento, as ações da Embraer estejam sendo negociadas acima do preço-alvo ideal no horizonte de 12 meses, algo que certamente não acontece com a Marco Polo. Esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. O único objetivo do vídeo é realizar um comparativo simples entre as duas empresas. Mas a pergunta que não quer calar é: quem é o grande vencedor? Antes de eu apresentar a minha conclusão, não esquece de deixar o seu comentário com a sua opinião. Já vai comentando aí, quem é o grande vencedor para você? Eu diria que nessa batalha entre céu e terra é praticamente impossível de decidir um vencedor. Esse é um confronto que vai muito além do transporte. Ambas empresas carregam orgulho brasileiro, cada uma com um legado inspirador. Se a disputa fosse medida somente em inovação, a Embraer talvez tivesse uma ligeira vantagem. Porém, se o critério fosse o impacto social e a presença nas vidas diárias de milhões de pessoas, a Marco Polo seria campeã. O verdadeiro vencedor é o Brasil, que pode se orgulhar de ter duas gigantes que representam o Brasil com excelência, tanto nos céus quanto nas estradas.